palavra de Deus se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 11. Quando pudermos ler, digo amém, Jesus. Amém. Diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ler a linguagem hoje, por favor. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Somente o 11. Amém. Vamos orar então, irmãos. Glória a Deus. Vamos apresentar a Deus essa aula, apresentar aqueles irmãos que estão vindo para cá, aqueles que não poderão estar conosco aqui nessa noite, né? Amém? Vamos apresentar a Deus em oração para que Ele venha abençoar, venha ser conosco, nos dar condições aí de aprendermos o que for estudado nessa noite. Oremos. Glorioso Deus, eterno, soberano Pai, em Tua presença nos colocamos em oração, a Deus. Primeiramente, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoe as nossas transgressões, ó Deus. Estamos aqui para aprender a Tua palavra, estamos aqui, Senhor, para crescermos no conhecimento, como temos procurado crescer a cada dia na graça, Senhor. Pedindo que o Teu Espírito Santo venha ser com cada um dos Teus filhos, e abençoar, Senhor, cada um dos que estão presentes aqui nessa noite, aqueles que estão se dirigindo para cá, que tenhamos condições de entender a Tua palavra, que tenhamos condições de aprender tudo que estudamos aqui nessa noite, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha trazer com que as palavras desçam até o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo dê condições, ó Pai, de crescermos através desse estudo, para sermos mais, Senhor, Pai querido, Pai amado, capacitados à Tua obra, para que tenhamos mais condições de pregar, Senhor, de ensinar, Pai querido, Pai amado, fazermos, Pai, com a Tua vontade, cumprirmos com o pedido do Senhor. É o que pedimos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, amém, Ana Rose, por favor, paz do Senhor. Entraram aí de fininho, pensando que não seriam vistas. A Zenilda também, né? Fique à vontade, Zenilda, se quiser assistir algo conosco, por favor, está convidado. Então, tá bom, fica para a próxima. Deus abençoe. Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo com o tema A Gloriosa Dispensação do Espírito Santo, falamos tanto aí no domingo passado, né? Hoje vai ser um pouco mais resumida a nossa aula, mas não menos importante do que já estudamos no domingo passado, né? E algumas coisas estão aí para o próximo domingo, estou preparando com os irmãos para o próximo domingo. Vamos ver a questão do avivamento e a obra missionária, tá? O verdadeiro avivamento. Como é que acontece o avivamento, né? Porque sempre se entende o avivamento com barulho, com alguma coisa assim. O avivamento eu entendo como sendo a mudança de comportamento, né? Eu falo que o primeiro avivamento que vemos na Bíblia é quando Jacó com sua família, eles estão retornando para Canaã, e você vai ver que no momento ele manda que os ídolos sejam quebrados, ali eles tiram as joias do corpo, ali acontece um verdadeiro avivamento, amém? Uma mudança por completo de comportamento. Os dons do Espírito Santo, mas um só, é o mesmo Espírito. Ele opera todas essas coisas, repartido particularmente a cada um como quer. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. A recomendação que Paulo deu à igreja de Corinto. O Espírito Santo é ele que reparte os dons para cada um.
fala que um dos maiores erros dentro do ministério nosso é buscar apenas o dom de revelação, né? Mas somos rotulados, né? Obreiros da igreja é rotulado a orar por revelação, tem que orar por revelação. Enquanto se tem dom de curas, e curas no plural, né? Tem dom de profecia, tem o dom de interpretação de línguas, que é um dom muito lindo, né, irmãos? Concordam ou não? Coisa maravilhosa, a pessoa está falando em línguas estranhas e o outro está interpretando. É importante não confundir interpretar com tradução literal, tá bom? Vai traduzir o que a pessoa está falando, é interpretar a mensagem que o Espírito Santo está passando. Interpretação de línguas. E o principal que todos devem buscar, ainda que não é o dom da revelação, mas que todos deveriam buscar, que é o dom de discernir os Espíritos, né? E é os Espíritos. Aí você vai saber se o que está vindo é do Espírito Santo, se é Espírito do homem ou se é o Espírito do engano, né? Concorda ou não? Sim. Às vezes está o Espírito do homem falando no culto, e você está dando glória a Deus, dizendo aleluia, só porque ele fala, levanta a mão e diga glória a Deus e diga bem se você concorda, né? Ou o Espírito do engano operando na vida da pessoa e a própria pessoa sendo enganada, e muitos estão seguindo ela também no mesmo engano. Então, discernir os Espíritos é muito importante e é um dos dons que o Espírito Santo tem disponível para a sua igreja, para aquele que busca, né? E ele é o que reparte, Paulo falou, né? Ele reparte particularmente a cada um como ele quer. Por quê? Porque a igreja, voltando, é como o corpo, né? Ela é o corpo de Cristo na face da terra. Então, nós é como se fosse um corpo. Cada membro do corpo tem a sua funcionalidade, cada membro do corpo tem a sua atividade a executar. Concordam ou não? Agora, por que todos os obreiros buscam o dom da revelação? Será que é só isso que é importante? Não é verdade, meu amigo? Não sei. O problema também seria assim, né? Que alguns, por ter algum dom, se acham melhor do que os outros, né? Não é verdade? E tem gente que dá mais importância a alguns obreiros porque aquele lá tem dom disso, né? Tinha uma época que tinha na igreja o apóstolo do amor, né? É isso? E tinha o apóstolo, não lembro como que era o título que um irmão tinha lá, um pastor da nossa igreja, e era da prosperidade. Lembra dele? Não fala o nome, né? Tinha o apóstolo da prosperidade. Quando o apóstolo da prosperidade ia estar em Curitiba pregando, parava todas as igrejas da região, todo mundo ia lá, porque ele pregava prosperidade, profetizava prosperidade. E ele tinha um dom muito especial que profetizava tanto bênção quanto maldição, né? Era uma fonte que vertia 2 tipos de água, né? Era só ele, gente, nenhuma mais, né? Era uma árvore que produzia 2 tipos de fruto, né? E era só ele que era essa árvore também, não existe outra árvore, era só ele. Hã? Mas é isso, é para rir mesmo, não, porque chega a ser engraçado. Então, o Espírito Santo, ele olha para a igreja, para a necessidade, ele vai entregar dons conforme a necessidade. Eu ouvi de um irmão uma vez, eu não posso discordar dele, ele diz assim, que todos nós temos os 9 dons. Mas como tem os 9? Então, você tem os 9 dons, mas um dom vai se manifestar ou não. Porque se os dons pertencentes à pessoa do Espírito Santo e ele vier habitar em mim, ele não vai falar, ó, ciência fica de fora, e conhecimento que só vai vir isso aqui, tá? Ou maravilha, fica de fora, que só vai vir o de curas. Então ele vem com todos os dons, mas ele vai manifestar algum dom conforme a fé da pessoa e conforme a necessidade também da igreja, né? Compreenderam, irmãos? Tem pessoas que vão usar para profecia uma vez só. Não teve mais fé para profetizar. Por quê? A profecia é produzida por vontade humana? Nenhuma profecia é produzida por vontade humana, né? Houve a necessidade, o Espírito Santo usou aquela pessoa naquele momento e ela profetizou. Uma vez eu fui usar em cantar em línguas estranhas. Uma vez. Eu estava orando, o Espírito Santo me tomou e eu não conseguia cantar, mas veio na minha mente para eu cantar. E eu comecei a cantar em ministério e não conseguia pronunciar as palavras do livro. Foi uma vez só. É uma pena, poderia ter outro dizer. Então, o que são os dons espirituais, irmãos? O que são os dons espirituais, irmã Rose? Para você. Fala bem alto, não ouça aqui. Estou pensando aqui.
perguntando. Eu acredito que é o que Deus passa para as pessoas aí. Que são dons espirituais. São dotações, Deus dotando alguém de uma maneira sobrenatural, ok? Capacitando para glorificar a Cristo e realizar a obra de Cristo, ou a obra de Deus na terra, né? Capacitando o homem de uma maneira sobrenatural para que dê continuidade à obra de Cristo, ou para cumprir a vontade de Deus na face da terra, tá? Então isso são os dons espirituais. Amém? Uns Deus capacitou com o dom de operar maravilhas. O que é operar maravilhas? Está lá orando, de repente a pessoa levanta lá uma roleta, levanta a cadeira de roda, ou no meio do culto, tá? No meio da oração, a pessoa nunca tinha enxergado, cego de nascença, passa a enxergar, né? Coisa linda, coisa maravilhosa, é o dom de maravilha. Deus capacitou alguém com o dom de maravilha, né? Outros com o dom de curas, todos os tipos de enfermidade podem ser curadas, né? E nem todos que orar também vão ser curados, né? Aí entra a vontade de Deus e a fé também de quem está recebendo a oração. Lembram do poço na porta de Formosa? Pedro e João estão subindo, a hora nona, né? Estão subindo para orar. Quando encontram o coxo, ele fala: levanta e anda, em nome de Jesus. E toma o coxo, levanta. Se o coxo fala: não vou conseguir levantar, estaria pedindo esmola aí dias depois ainda, né? Estaria na mesma condição. Concernente aos dons espirituais, dois princípios devem ficar patentes. De novo, não é para a pessoa se exaltar, né? Agora eu sou melhor do que o irmão Mauro, porque Deus me deu o dom de visão. Eu estou orando, Deus está mostrando coisas maravilosas no culto, né? Os irmãos até têm dom de revelação, isso aqui, mas eu tenho o dom de profecia, então eu tenho o dom mais excelente. Que a instrução para nós: quando a pessoa recebe do Senhor os dons do Espírito, não significa que ela é mais perfeita ou que é mais merecedora das bênçãos divinas do que outras. Assim como o crente não é salvo pelas obras, mas pela graça divina, os dons do Espírito concedidos pela graça de Deus, para que ninguém se engrandeça. Tá bom? Romanos 12:6, vamos lá. Capítulo 12, versículo 6, o que Paulo diz? De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Bom, não é dado para você se engrandecer. O que é um dom, Lucas? O que é um dom? Vixe, não é vixe, é outra coisa. O que é um dom, Valdirene? A dádiva, o dom, o presente. Presente, que maravilha. Exatamente isso. A dádiva, o presente, o donativo. Faculdade, privilégio adquirido de modo sobrenatural. É o que o Orlando Boyer, lá da Pequena Enciclopédia, diz que é para nós, tá? Então, isso é um dom. Dom de Deus, presente que Deus deu. Paulo diz assim: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o favor imerecido que vocês estão recebendo não é por méritos, é imerecido, e Deus está dando de presente para vocês, tá? É isso que é a definição da salvação, pela graça. Os dons espirituais são uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para o serviço e execução do propósito de Deus. Já falamos isso, né? Na igreja e através dela, e através da igreja, operar na igreja e através da igreja. Os dons espirituais, portanto, não são qualidades humanas aprimoradas e abençoadas por Deus, tá? É Deus dotando a pessoa de modo sobrenatural. E se você for ver, homens na história que foram usados de maneira sobrenatural, né? Ressurreição, né? Caso de orar, não estou falando
ressuscitar, vai orar, alguém ressuscita, tá? Mas tem casos na Bíblia aí, né? Na Bíblia, de pessoas foram lá e ressuscitar. Na história da igreja também, né? Quantas pessoas que foram ressuscitadas aí através da oração do servo de Deus. É um tom de maravilha, né? Ainda sobre definição, as principais passagens que tratam, são 7 as principais passagens que tratam sobre os dons espirituais. Não vamos ler todas, né? Claro, né? Tempo aí, 1 Coríntios, onde Paulo fala, porque Paulo trata tanto com a igreja de Corinto a respeito dos dons. A igreja de Corinto, irmãos, era a única que tinha os 9 dons lá falando na Bíblia, tá? Únicos 9 dons. E era a igreja mais problemática. Aquilo que deveria ser uma bênção para a igreja tornou-se uma confusão para a igreja, tá? Um se sentia melhor do que o outro, né? Por causa do dom que tinha. Um se sentia mais importante porque falava mais línguas estranhas do que o outro. Aquele irmão lá tem dom, mas nem línguas estranhas fala. Ele fala línguas estranhas. Eu falo, eu falo mais línguas estranhas do que você, então eu sou mais importante. Aí Paulo disse, que esse fosse para se gloriar, eu me gloriaria a língua, porque eu falo muito mais que vocês juntos. Só que não é para ficar falando em línguas, é para falar na língua que as pessoas compreendem. Porque que adianta falar 10.000 palavras em línguas sem ninguém compreender nada? Eu falo sim vocês, mas que sejam compreendidos, né? E ele diz assim, se não houver quem interprete, fique calado, tá? Ele diz assim, se não houver quem interprete, fique calado. Por que línguas estranhas? Para que serve ela, irmãos? Edifica a igreja? O pregador está soltando um monte de rajada de línguas estranhas no público, só falando línguas estranhas, edifica a igreja? Não edifica, né? Me ajuda, responda, não edifica. Quem é edificado através de línguas estranhas? A própria pessoa, tá bom? É a própria pessoa que é edificada. Além dessas passagens que estão aqui, né? 1 Coríntios 12, do 1 a 11, do versículo 28 a 31, capítulo 13 que fala do dom de profecia, né? E fala também do amor, também, né? Não adianta ter tudo isso se não tiver amor, de nada teria, né? Romanos, nós já lemos, versículo 6, 12, 6, Efésios, Hebreus, 1 Pedro. Termos bíblicos designadores dos dons, os principais são dons espirituais, pneumáticos. Pneuma, lembra? Nós estamos em pneumatologia lá, que é o Instituto do Espírito Santo, lembra disso ou não? Pneuma, sopro, né? É isso? Espírito. Então, pneumáticos, que é o dons espirituais, dons sobrenaturais. 1 Coríntios 12, 7, 14, 1. Vamos ler essa passagem. Está no Romano, é para frente, né? 1 Coríntios 12, 7 diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Já falei, né? O Espírito Santo vai entregar dom conforme for necessário. Não é para ter por bonitinho, não, é para ter para que seja útil, não é isso? E 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por que o de profetizar, irmãos? Porque o dom de língua edifica o próprio indivíduo. O dom de profetizar é a igreja, é aqueles que ouvem. Ele vem para edificação, para exortação e para consolação. Esses são os 3 propósitos do dom de profecia. Então, busquem esse exemplo, tá? Para que haja edificação da igreja, para que haja exortação da igreja e para que seja consolado também a igreja, né? Consolação. Classificação dos dons espirituais, não é de mais importante para menos importantes, tá bom? Todos eles são importantes, todos eles são úteis, amém? Todos devemos buscar, né? Os dons espirituais podem ser classificados como manifestações do Espírito. Esses são 9, conforme 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Vamos lá? Estamos no capítulo 12, 14, né? Voltamos no capítulo, vamos no versículo
8 até o versículo de número 10, né? Diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. É dons, tá? No plural de curar, é dons de curar. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Bem, coisa linda, né? Um está com o dom de línguas, o outro vem com o dom de interpretar as línguas, né? E cuidado, tá, irmãos? Já falei aqui uma outra vez que vou fazer os irmãos rir de novo. Na aula do Ensinai, quando eu fazia o Ensinai básico, até em 2007, 2008, surgiu uma história assim. O menino congregado na igreja ali na Grande da Mandaré contou para nós. Ele falou que tinha um irmão que ele tinha o dom de interpretar línguas. Só que ele só interpretava quando tinha um pregador famoso no altar. Era vindo alguém famoso pregar, que podia lá pegar o microfone e ficava interpretando as línguas. Aí está acontecendo o culto, um congresso, muita gente, e o irmão foi tomado em línguas estranhas, o pregador, e o rapaz pegou o microfone e começou a interpretar. E a igreja foi. Só que não terminava aquilo lá, não tinha objetivo a mensagem. Até que uma hora o intérprete falou bem assim: e eis que nessa noite eu envio aqui nesse lugar a meretriz de anjo. Aí acabou, o pastor tomou o microfone, desligou e pode ir embora, irmão. O que é uma meretriz? Uma prostituta? É uma miríade de anjos, né? Miríade, exército, enorme, montado, né? Ele foi uma meretriz de anjo. Então acho que ali acabou a carreira dele como intérprete de línguas estranhas. Bom, vamos lá. Manifesta de modo sobrenatural e imprevisto. Não é eu que forço o momento de acontecer. Ele acontece de modo sobrenatural e imprevisto. E não estamos subordinados à vontade do portador, mas à soberania de Deus. Está entendendo ou não? Dons de ministérios práticos são dons de serviços práticos individuais ou em grupo. Aqui são dons, manifestações do Espírito. Agora já é para ministérios, tá? Vamos lá, Romanos 12, do 6 ao 8. Temos o 6, no livro do 6 a 8. Romanos 12, do 6 ao 8. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Fui até 8, isso. E 1 Coríntios 12, do 28 ao 30. Para frente aí, 12, do 28 ao 30. E diz assim: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governo, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Não, né? Bem, então foi. Deus deu um para cada atividade, né? Ainda na definição dos dons, o exercício dos dons espirituais, 1 Coríntios 14, 26, 32, 33 e 40.
Toda energia e poder sem controle é desastroso, né? Concorda ou não? Toda energia sem poder, se tiver um controle, é um desastre muito grande. Deus nos concede dons, mas não é responsável pelo mau uso deles, obviamente, né? Não tem pessoas cobrando aí para orar, para curar? Não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem pessoas fazendo isso. Deus é responsável por isso? Não. E aquilo que Deus dá, Deus não se arrepende, Deus toma de volta, tá? E dons que estão sendo entregues para algumas pessoas só vai servir para aumentar a condenação delas naquele dia, tá bom? Para que o juízo seja muito mais pesado. Jesus disse assim: aquele que mais receber, deste mais será cobrado. Estão entendendo ou não? Por desobediência do portador da doutrina bíblica ou por ignorância desta. Portanto, os que recebem os dons devem, primeiro, procurar saber o que a palavra ensina sobre o exercício daquele dom em particular. Já falei para os irmãos aqui uns 3.550 vezes mais ou menos. Tudo o que for fazer na igreja, tudo, tem que ser avaliado por aqui, né? Revelação, aqui. Profecia, aqui. Curas, aqui. Então a palavra de Deus é que vai balizar, vai avaliar, vai dar suporte a todos os dons, né? A palavra de Deus está acima de tudo. Então, se for fazer algo e está fora da palavra de Deus, esquece. Exercer o dom segundo a Escritura, né? Vamos fazer com ordem, com decência ou fazer de qualquer maneira, né? Paulo disse tudo, né? Façais com ordem, com decência. Vai gerar escândalo? Não faça, né? Então siga pelo que a palavra de Deus nos ensina. Terceiro, evitar desordens e confusões nos cultos com os dons, né? No uso dos dons. Será que existe confusão por aí ou não? Hã? Será que existe ou não? O camarada está pregando aqui, alguém dá no culto e pegando profecia no banco lá para a pessoa. Vocês já viram isso alguma vez ou não? Hã? Tudo com ordem e com decência, né? Houve uma época na igreja, lógico, não existe mais isso, acho que nem uma igreja, que durante a mensagem tinha um sininho no púlpito e às vezes tocava esse sininho. Quando começava o barulho muito no culto, né? Porque a hora da mensagem é a hora da mensagem. Pastor pregando, pastor Wagner Gabi pregando, aí alguém é tomado em profecia no meio do culto, lá, no meio da mensagem. Eis que assim diz o Senhor. Ei, segura aí, irmão. Segura, deixa mentir, deixa segurar, não, fica com ela aí, tá? Eu estou pregando agora, depois que eu pregar, eu não entrego a profecia, tá? Tá errado ou tá certo? Corretíssimo. Primeiro está a palavra, né? Depois aí os dons, né, sendo usados. E aquilo que nós vimos o irmão Anderson falar ontem, eu estou cansado de falar com os irmãos, pegar o púlpito para pregar e já. Irmãos, antes de orar, Deus já está me revelando aqui, tem 75 pessoas que está acontecendo isso neste momento, né? Nem orou, né? Às vezes acabou de entrar na igreja, né? Nem orou na igreja, e olha o púlpito, ele nem orou também. Vocês já viram isso acontecer uma vez ou não? Não viram, né? Só eu que vejo. Então, a Bíblia diz que os sinais seguirão, irmãos. Primeiro vem a palavra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura que crê e foi batizado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Então, sinais seguem a palavra, né? Então, não coloca o carro na frente dos bois, né? Vamos seguir a ordem como tem que ser feita, né? Explanação e classificação dos dons. Dons espirituais de manifestação do Espírito estão classificados em dons que manifestam o saber de Deus. A palavra de sabedoria, 1 Coríntios 12:8. Palavra da ciência, nós lemos mesmo, né? 1 Coríntios 12:8 também. Discernir os espíritos, 12:10 de 1 Coríntios. Que manifesta o quê? A sabedoria de Deus. Deus, Ele é o único capaz de discernir os espíritos. Amém? Ele é o único capaz de dotar um homem de quando esse homem está recebendo elogio de alguém. Ele fala: olha, esse elogio está vindo procede de Satanás, tá? Lembram de Paulo, lá em Filipos?
A moça podia, olha, esse rapaz, então, esses homens estão anunciando, sigam ele. Lembram de confessar Jesus? Lembram do demoniado de Gadara? Jesus, filho de Davi, por que vieste nos atormentar? Bem sabemos que és o Filho de Deus. Falou uma mentira? Falou a verdade, né? Mas mesmo assim o Senhor sabia de onde procedia aquela voz que estava falando. Dons que manifestam o poder de Deus, fé, e não é aquela fé salvífica, não é aquela fé para você ser salvo, é a fé para operar milagres, tá bom? É diferente, tem a fé para ser salvo e a fé que opera milagres. 1 Coríntios 12:9. Dons de curar, já falei, está no plural, né? Dons de curar, operação de maravilhas, tudo isso manifesta o poder de Deus. A onisciência dele e a onipotência dele. Dons que manifestam a mensagem de Deus. Aí vem profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Tá bom? Profecia não é tomou o corpo da pessoa ali, é Deus dando a mensagem para a pessoa para ela falar, tá bom? E sempre entendemos profecia como começando falando em línguas estranhas, depois começa a entregar mensagem, fala em línguas estranhas, entrega mensagem. Os profetas do Antigo Testamento só diziam assim: assim diz o Senhor, e entregavam a mensagem, né? Amém? Assim diz o Senhor. Dons espirituais de ministérios práticos. Nós já falamos, né? Primeiro tem uns dons lá para usar na igreja, os dons de ministérios práticos. Romanos 12:6 está os textos. São administrações de serviços práticos que pela sua natureza residem no portador. Lembra já o texto de Romanos? Obrigado, Lucas. Então, dom de ensinar, igual assim, se for ensinar, então que tenha dedicação, né? Com dedicação, não é de qualquer maneira, né, irmãos? Dom de exortar, e exortar não é arrebentar na bordada, tá? É chamar a parte, conversar com a pessoa com amor, corrigir ela com amor e trazer ela para o arrependimento, né? Se você for na bordada, você acaba expulsando, né? Nem animais gostam de receber bordado, muito menos seres humanos, né? Repartir, presidir, exercitar misericórdia, socorros e governos. Deus deu isso também como um dom para algumas pessoas, né? Dons espirituais na área do ministério. Esses dons são numerados em Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12:28 e 29, a saber, uns ele deu para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, repetir evangelistas, né? Doutores e mestres. Por que eu repeti? Não sei. Vamos lá, Efésios 4:11. Deve ser aquelas 3 horas da manhã que eu estava estudando. Efésios. Está logo após Gálatas, que fica de Gálatas, que foi de 2 Coríntios, né? Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então foi Jesus que deu uns para apóstolos, né? Apóstolos enviados, né? Responsabilidade quanto aos dons. Já falei anteriormente, né? O fato da pessoa estar fazendo mau uso do dom, não é Deus o culpado, mas a própria pessoa. E lembrando, irmãos, que o Espírito Santo ele não é sujeito a ninguém, não é isso? Ele é Senhor, ele é Deus, ele não pode estar sujeito a ninguém. Mas o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, tá bom? Então, o Espírito do profeta está sujeito ao profeta, mas não o Espírito Santo, ou com E maiúsculo, né? Conhecer os dons. Como que eu posso ser responsável por isso? Primeiro, conhecer os dons. Acerca dos dons espirituais, Paulo diz: não quero que sejais ignorantes.
Paulo tinha essa preocupação sempre com a igreja, sempre não ser ignorante, não fique na ignorância, saibam sobre esse assunto. Ele usa a mesma expressão ignorante quando ele vai falar com a igreja tessalônica a respeito da vinda de Cristo. Lembra? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito que já dormem. Aí ele fala, acerca dos dons para a igreja de Corinto, não quero que sejais ignorantes. E tem pessoas que insistem em permanecer na ignorância, né? Concordam ou não? A irmã Luciana Solange não estava na reunião hoje, eu comentei o pastor deu oportunidade para falar do CFO, da escola bíblica, e eu falei que nós já estamos há quase 2 anos e meio com a escola bíblica aqui no Pilarzinho. É o mesmo grupo, as mesmas pessoas, né? Alguns pararam de vir, não sei por que, eu tenho que conversar, deve estar bravo comigo por algum motivo, mas estamos se mantendo. Agora tem pessoas que estão insistindo e convidam e avisam das igrejas, e tem pessoas que chegam para mim de outras congregações e falam, não sabia que tinha aula lá no Pilarzinho. Pois é, irmão, só 2 anos e meio, e está lá no Facebook, se a irmã quiser ver também, o irmão quiser ver. Então, por quê? Ainda acreditam que a letra mata, né? É verdade? A letra mata, conforme 2 Coríntios 3:6. É isso? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 6 diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eles estão nessa até hoje, tá bom? Aí ficam, eu estava na reunião hoje ouvindo a oração de alguns irmãos, que eu gosto de oração dos irmãos também, tá? Eu gosto de oração dos irmãos. E tinha um irmão bem assim, ó: queima o diabo, Jesus, queima o diabo, queima. Esse aqui é o diabo da igreja na reunião hoje. Queima o diabo. Aí alguns falam assim: Senhor, não deixa o diabo vir nos destruir, Senhor, não deixa. E Deus falou assim: busca o conhecimento. Deus não deixa o diabo usar o mundo para destruir. Deus falou: busca o conhecimento. Porque o meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. Tá bom? O único que tem poder para destruir o povo é a ignorância. Tá bom? A ignorância destrói. Amém, Jesus? Tá bom, vamos lá. Buscar os dons. Ainda, para a igreja de Corinto, Paulo dizendo: procurai com zelo os melhores dons. Claro, quando o crente é batizado no Espírito Santo, a primeira evidência que ele está batizado no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Mas se o falar em línguas estranhas é um dom, pode ser que há pessoas que já estão batizadas no Espírito Santo que não falam línguas estranhas. Vocês concordam ou não? De repente a pessoa manifestou outro dom e não um dom de língua. Aí, se fosse falar em excelência de dom, não é que o camarada vai ser o top da igreja, né? Top of mind, tá? Pensou em alguém, é o fulano e tal, porque tem tal dom. Não, mas o dom que seja útil para a igreja. Dom de curas, os dons de cura, dons de maravilha, dom de profecia, dom de interpretar línguas, não é isso? Dom de discernir os espíritos, esse vai ser para você e para a igreja também, né? Eu já vi, irmãos, de culto de pastor que tomou o microfone de pregador, tá? Ou no final da mensagem pegar o microfone e falar: irmãos, na igreja aqui não é assim, tá bom? Não é dessa maneira. Vocês sabem o que eu estou falando, não é dessa maneira. E corrigiu o pregador do púlpito e fez muito bem, porque a obrigação dele como pastor é fazer isso. Certo ou errado? Corretíssimo, né? Ser abundante, zelar pelos dons. Eu falei, procurar com zelo. Ser abundante nos dons, procurai soberrar neles para a edificação da igreja. Ser abundante nos dons do Espírito, né? Deus te deu uma revelação, começa a buscar o dom de profecia. Deus deu o dom de línguas, começa a buscar o dom de interpretar línguas também, né? Vai buscando outros dons. E irmãos, Deus só entrega mediante a nossa fé, tá? Não existe uma receitinha, né? Aquilo que o irmão André falou na aula, não é ficar dando glória, 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 que vai receber, né? Mas é por fé, amém? Ter autodisciplina nos dons, e os espíritos dos profetas estão o quê? Sujeitos aos profetas.
espíritos no plural com E minúsculo, porque se fosse com o espírito em E maiúsculo, né? Espíritos profetas aos profetas. Tá bom? Ah, irmão, eu queria parar, mas não estou conseguindo parar. Vou continuar mais um pouco, né? E irmãos, quem ora por revelação aqui, vou falar para quem está orando por revelação, tá? Caso está no Miriam, a irmã Valdirene está orando, não? Bom, vamos falar, revelação, falando abertamente, tá? Nós já estivemos em culto que a pessoa fala assim, irmãos, amém, né? Amém, porque o Espírito Santo parou de revelar e se eu continuar, vai ser de mim mesmo. Aí a pessoa esquece a frase que ela falou, que já tem um jargãozinho no final, né? Para validar tudo que ela falou no público. E ela continua mais um pouquinho, irmãos, e tem mais 2 pessoas aqui no nosso meio, eu não posso levar para casa isso, tá? E tem mais uma pessoa aqui na frente, mais uma lá, mas ela não disse que o Espírito Santo tinha dito também, e que se ela continuar seria dela mesma? Viram acontecer isso na igreja alguma vez ou não? Então, cuidado, né? Ter decência em ordem no exercício dos dons. Tudo faça decentemente com ordem. Deus não é Deus desordeiro, né? Ele é Deus de ordem. Então, tudo faça isso com ordem, com decência. Porque se não fizer dessa maneira, vai gerar escândalo. E que proveito tem? O culto está uma bênção, o louvor está uma bênção, Deus está usando a pessoa e ela faz tudo de maneira desordeira, né? Ela acaba desfazendo tudo que ela tinha pregado ali, ou despregando tudo que pregou. Poder, sinais, curas, libertação, maravilhas devem caracterizar um genuíno avivamento pleno de renovação espiritual e pentecostal. No entanto, deve ser livre de escândalos, engano, falsificação, mas dentro da decência e da ordem que a palavra de Deus preceitua. 1 Coríntios 14, 26 até o 40. Vamos ler e já vamos ser no nosso intervalo. 1 Coríntios, capítulo 14, do 26 ao 40, diz assim: não fareis, pois irmãos, que fareis, pois irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Julgar a profecia, tá? Tem que julgar. Profeta e 2 ou 3 julgam. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, porque todos aprendam, para que todos aprendam, e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que a mulher fale na igreja. Porventura sempre entre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente com ordem. Podem falar línguas estranhas, voltar para o culto, mas que seja com ordem e com decência, é a recomendação do apóstolo Paulo para nós aqui nessa noite, amém? Vamos para o nosso intervalo, hoje vai estender um pouquinho, uns 15 minutos a 20 minutos, depois nós voltamos para a segunda parte da nossa aula, amém? De nada, eu tenho que explicar. Antes do intervalo, depois eu te explico uma coisa. Antes do intervalo, nós ensinamos esse slide aqui, né?
aonde Paulo falou que tudo tem que ser feito com ordem e decência, e eu falo da ministração do Espírito Santo ao crente, em razão de suas operações dinâmicas. Quer dizer assim, o Espírito Santo ele não é parado, ele é dinâmico. Tanto que em Gênesis, Moisés, assim que o Espírito de Deus se movia, né, sobre as águas, né? Eu já falei isso para os irmãos, tá? Se movia porque não tinha de ficar, o feito um homem, não. Ele se movia organizando, né? Ali colocando em ordem aquele caos que estava no mundo, não é isso? Então, ele é dinâmico. O Espírito Santo é mais mencionado no Antigo Testamento como Espírito, e já no Novo Testamento ele é citado como Espírito Santo, o que destaca o seu principal ministério na igreja, que é santificar o crente, tá bom? O principal ministério do Espírito Santo é santificar o crente. Essa distinção de ofício do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento é claramente percebida em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 8. O versículo 8 assevera como não será de maior glória o ministério do Espírito, que é aquilo que nós lemos no primeiro dia, né? A gloriosa dispensação do Espírito, é como será muito maior a glória do ministério do Espírito. Então, o papel dele, santificar a igreja, preparar a igreja, preparar o crente para se encontrar com Cristo, o papel da santificação. Na salvação, no novo nascimento pelo Espírito, João 3 a 8, nós lemos no início aqui, João 3, que fala de João Batista a respeito de Jesus, né? Aqui 3, 8, ele fala regeneração. Por que começa pela regeneração? Nosso interior. Já falei, né? Paulo dizendo à igreja tessalônica: vos santifique, mesmo Deus de paz vos santifique, espírito, alma e corpo, porque não dá para regenerar de fora para dentro, dentro para fora. Então começa aí pelo nosso interior, e a conversão do nosso exterior. Quem diz ter nascido de novo deve demonstrar isso no seu dia a dia, não é verdade? Não é só o comportamento da pessoa, não é só o modo de falar, não é só os pensamentos. Ela vai estar um pouco diferente agora, mas isso está também no exterior dela, né? Então, tanto na regeneração quanto na conversão. A habitação do Espírito do crente, João 14, 16 e 17, Romanos 8, versículo 9. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agia entre o povo de Deus. Ageu, capítulo 2, versículo 5, Isaías 63, versículo 11, parte B do versículo. Mas com o advento de Cristo, tudo bem, irmãos? Advento, estou lendo aqui na impressão que... Mas com a vinda de Cristo, advento, vinda de Cristo, e por sua mediação, o Espírito agora habita no crente. Antes ele habitava com, agora ele habita no. O Espírito Santo está aqui presente conosco e também está em nós, não é isso? Ele habita na igreja, com a igreja, ele habita na igreja também, né? João capítulo 20, versículo 21 e 22, 1 Coríntios 3, 16 e outras referências mais, né? De novo, se alguém precisar dos slides aí, irmãos, por favor me avisa, dá um pendrive, eu passo para os irmãos os slides, tá bom? Ainda falando sobre a questão da salvação, o testemunho do Espírito Santo de que somos filhos de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16. Paulo disse: o mesmo Espírito, E maiúsculo, Espírito Santo, testifica como o meu Espírito, Espírito minúsculo, de que somos filhos de Deus, amém? Deus é o nosso Pai Celeste, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Abba, Pai. Somos filhos de Deus, o mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus.
A fé pelo Espírito Santo para a salvação é a fé, é a vida de fé, Romanos 1,17. E Paulo repete o que Abacuque já falou lá atrás, diz assim: e o justo viverá pela fé, né? Amém? É o Romanos 1,17. Pelo Espírito, Gálatas 5,5. Fé que faz o cristão permanecer fiel, Atos 11:24. E os heróis de Hebreus, no capítulo 11, né, venceram pela fé, porque o Espírito supria eles, porque o Espírito dava para eles condições para vencer, tá bom? Ninguém vence pelas suas próprias capacidades aí em relação à salvação. Vencemos porque o Espírito Santo é quem nos capacita. Ainda sobre a questão da salvação, a santificação posicional do crente. A santificação sobre esse aspecto é perfeita e completa em Cristo, mediante a fé. Ela ocorre por ocasião do novo nascimento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Colossenses 2,10 e outras referências mais. Sendo simultânea com a justificação em Cristo. De novo, irmãos, no ato da conversão, estou pregando aqui, alguém toma a decisão de aceitar Cristo como Salvador de coração, essa pessoa vai ser santificada. O Espírito Santo naquele momento começa a habitar nessa pessoa, tá bom? Habitar nessa pessoa, e ela passa a ser uma pessoa salva em Cristo Jesus a partir daquele instante, tá? Passa a ser uma pessoa salva em Cristo Jesus a partir daquele instante, no ato de tomar a decisão de aceitar Cristo, que é diferente estar cheio do Espírito Santo e estar batizado do Espírito Santo. Vou falar isso mais adiante. Ainda sobre a ministração do Espírito Santo ao crente em relação aos salvos. O batismo do ou pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13, Gálatas 3, 27, Romanos 6, 3. Qual que é a diferença do batismo do com o batismo com o Espírito Santo? Falei, a pessoa pode estar cheia do Espírito Santo e não estar batizada no Espírito Santo. Esse copo aqui pode estar cheio de água, até transbordar, mas ele não está batizado na água. A partir do que eu pego uma vasilha com água, muito maior do que esse copo, e mergulho o copo que já está cheio de água até o fundo, eu estou batizando esse copo também. Agora ele está cheio de água e batizado também, tá? O Espírito Santo é assim, a pessoa pode estar cheia do Espírito Santo e não está batizada no Espírito Santo, tá? Mas é impossível ser batizado no Espírito Santo sem estar cheio do Espírito Santo, tá bom? Entenderam ou não? Amém? Um amém meio... Amém. Amém? Amém. Então tá. O batismo com ou no Espírito Santo para o crente, Atos, não vamos ler as referências, tá, irmãos? Muitos desses manageiros. Seria mais ou menos assim, ó. O batismo do Espírito Santo, ele acontece no ato da conversão da pessoa. Levantou a mão, aceitou Jesus. O Espírito Santo toma essa pessoa, porque ele convence o pecador do pecado, e batiza ela no corpo de Cristo, que é a igreja. Ela começa a fazer parte da igreja agora, está batizada em Cristo. Batismo do Espírito Santo. Quem realiza? É o Espírito Santo. Sempre tem que haver 3 condições: aquele que vai batizar, o meio pelo qual vai ser batizado e o candidato ao batismo. No batismo do Espírito Santo, quem vai ser o batizador? É o Espírito Santo. O meio, a igreja, o corpo de Cristo, e o candidato é a pessoa que está aceitando a Cristo. O batismo com o Espírito Santo também 3 condições. O batizador, quem é? O batizador é Jesus. Porque João batiza assim: ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então o batizador é Jesus. O meio, o Espírito Santo, e o candidato, a pessoa ali que está tendo fé e recebendo esse batismo, tá? É a mesma coisa no batismo nas águas. Tem 3 elementos ali: o batizador, diácono, presbítero da igreja, o pastor que faz ali o batismo da pessoa. O meio, a água, o rio.
e o candidato, a pessoa que vai ser precisada. Entenderam, irmãos? Ficou claro ou não? 3. Fruto do Espírito através do crente. Gálatas 5, 22, 23, Efésios. Então assim, quando eu falo de fruto, não pode confundir o fruto com os dons do Espírito, tá? E é o fruto do Espírito. Da carne são obras. Paulo fala em Gálatas 5, sim. As obras da carne são, ele vai enumerando as obras. Ele fala, mas o fruto do Espírito, que é um no singular, o fruto do Espírito são, daí fala benignidade, e daí tem amor, tem outras, aí uma sequência de coisas que fazem parte do fruto do Espírito. Santificação progressiva do crente. Ele é santificado no ato da conversão, mas ele é santificado gradativamente também, né? Eu tenho que também buscar a minha santificação, não é isso? O Espírito Santo também me santifica. A oração no Espírito, Romanos 8, 26, aquele clássico versículo que fala assim: mas nós não sabemos o que havemos de pedir, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é isso? Está intercedendo porque nós não sabemos o que vamos pedir. O Espírito Santo como selo e penhor, já falei isso no domingo passado, né? O selo é garantia de alguma coisa, autenticidade de algo, não é isso? Selo também, no questão de marcar algo como sendo uma propriedade. Lembram disso dos escravos, dos animais marcados, selado? O penhor é o... Vou comprar algo, hoje falo de cheque calção, né? Deve ser mais ou menos isso. Vou comprar algo e já dou algo ali, penhoro ali algo como garantia. Então, o Espírito Santo ele é o nosso selo e o nosso penhor. Selo, somos propriedade peculiar de Cristo. Penhor, a garantia de que o dia ele vem nos buscar, tá bom? Amém, irmãos? Amém, Jesus. A unção do Espírito para o serviço. Já falamos, tantas referências aí, né? Que o Espírito Santo é que nos capacita, não é isso? Sim. A importância, ou a ignorância, desculpa, a ignorância sempre causa prejuízo, né? Já falamos, né? Paulo dizendo lá para Corinto: para que não sejais ignorantes. A igreja de Tessalônica: eu quero que sejais ignorantes. E as pessoas insistem em permanecer na ignorância e causam um prejuízo grande, né? Tanto para o ministério dela, tanto para a igreja, né? E às vezes afastam pessoas da igreja por causa da ignorância. O caso que eu ouvi do irmão, não vou dizer quem foi, fica tranquilo, tá bom? Ele chegou e disse assim: ah, irmão, quero que faça CFO. Eu sou contra o CFO, porque o CFO é só para crente que não gosta de orar. Então estou fazendo CFO para pregar. Então, prefere ficar na ignorância, causando prejuízo para a igreja e prejuízo para ele mesmo, né? Por isso, vamos estudar acerca dos dons espirituais, que parece assunto desconhecido para muitos crentes odiernos. Crentes hoje, né? No momento. O assunto não se esgota, porém lança luz sobre uma necessidade de todos nós. Dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais. Já falamos um pouquinho sobre isso lá atrás, né? David Lean, ele faz uma contribuição interessante neste ponto, dizendo que os dons são encarnacionais, isto é, Deus opera através dos seres humanos. Os crentes submetem a Deus a sua mente, coração, alma e força. Senhor, usa a minha boca neste momento. Senhor, usa a minha mente, né? É isso? Senhor, usa as minhas habilidades neste momento. Então Deus usa isso. Consciente e deliberadamente entregam tudo a Ele. Senhor, tudo que eu tenho, todas as minhas habilidades estão aí a teu serviço, usa da forma que o Senhor desejar, né? O Espírito então capacita de modo sobrenatural a ministrar acima de suas capacidades humanas e ao mesmo tempo a expressar cada dom através da sua experiência de vida. Se a pessoa viesse só na habilidade dela, nada faria, não é isso? Mas quando o Espírito Santo está capacitando ali, acontece, né? Caráter, também experiência de vida, seu caráter, sua personalidade e vocabulário, conforme Orton, A.M. Orton, 1996, página 470, se os irmãos quiserem pesquisar a respeito desse assunto, né?
Os dons espirituais são de suma importância na igreja, óbvio, né? Imagina a igreja sem os dons do Espírito, né? A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois os mesmos têm como objetivo equipar a igreja para a obra que lhe foi confiada. Não é para o nosso deleite, para o nosso próprio prazer, não, tá? Amém? Os dons são o quê? Ferramenta para eu usar na igreja, em prol de outro, não em meu próprio benefício. Não é demonstração de superioridade, já falei, né? O irmão fulano está aqui, e ele sim, irmãos, ele tem dom de profecia, dom disso, dom daquilo, ele é muito melhor do que todo mundo, né? E o camarada se sente uma estrelinha mesmo, ao ponto de se sentir superior aos demais. É para o fortalecimento e santificação da igreja. Ok? Para a igreja, os dons, para santificar a igreja e fortalecer ela. Caracteriza os dons segundo a análise de Erickson. Os dons são concedidos para o corpo, a igreja, o corpo místico, o corpo da igreja do Cristo na face da terra. Ninguém possui todos os dons. Nenhum dom é concedido a todas as pessoas. Cada membro, nenhum dom é concedido a todas as pessoas. Cada membro da igreja precisa dos outros. Nenhum dom é concedido a todas as pessoas. Lógico, né? Todos o mesmo dom que na igreja. Dons diferentes, né? Para a igreja. Todos os dons são importantes. O Espírito Santo distribui os dons a quem lhe apraz. É a vontade dele, não é a vontade da igreja, não é a minha vontade, é a vontade do Espírito Santo. Importa conhecer os dons e praticá-los segundo a vontade de Deus, pois ele nos indica o que faremos quando estivermos servindo a Ele. Vocês concordam com isso, não, irmãos? Busco o dom de Deus e busco dele entender o que ele quer que eu, a maneira como eu devo proceder quando eu estiver a serviço do Senhor, na obra dele, né? Resumindo, assim nossa espiritualidade não poderá jamais ser avaliada por atos miraculosos. O meu irmão é muito mais santo, olha que ele prega lá, tem pessoas vomitando macumba na igreja, ele é muito mais santo, e quando ele prega, 10, 20, 30 pessoas se convertem. Isso é sinal de santidade? Não é, né? Olha lá para o julgamento, quando chego diante de Cristo. Senhor, em teu nome eu fiz isso, aquilo, tantas coisas eu fiz em teu nome. Isso é meu nome, mas eu nem te conheço. Eu nem sei quem é teu nome, você sabe o nome, mas eu não sei o seu. Na verdade, não confunda. Já falei para os irmãos anteriormente, os dons espirituais são fruto do Espírito, né? Dons definem o que um crente faz, capacitam-nos a realizar o ministério, são temporais. Meta é desenvolver um ou mais dons na vida dos crentes. Isso é a nossa meta. Mais dons é temporal, amém? E ele define o que eu faço na obra do Senhor. Já o fruto define o que um crente é. Aquilo que você faz, aquilo que você é, tá bom? Tem diferença ou não? Maneira de nos relacionarmos uns com os outros, e ele é eterno. A meta é desenvolver todas as características do fruto na vida dos crentes. Aí uma tabelinha diferenciando o fruto do Espírito com os dons espirituais. Fruto do Espírito é criado e produzido. Dons do espirituais são dados e recebidos. Isso aqui eu desenvolvo, isso aqui o Espírito me concede. Fruto do Espírito começa com um novo nascimento. Poxa, o camarada era assim, assado antes para a igreja, hoje parece ser outra pessoa, porque o fruto do Espírito é desenvolvendo a vida dele. O dom vem após o batismo no Espírito Santo. É impossível alguém falar em línguas sem ter sido batizado no Espírito Santo. É impossível o dom de revelação sem ter sido, concorda? É impossível orar e alguém ser curado ali sem ter sido batizado no Espírito Santo. Então, os dons ele vem após o batismo. Fruto procede do nosso interior. Dons procede do céu para nós. Fruto requer tempo para crescer. É gradativo, né? A pessoa vai amadurecendo espiritualmente, vai desenvolvendo o fruto do Espírito. Os dons não precisam de crescimento. Fruto está relacionado ao nosso caráter. Dons estão relacionados ao serviço para Deus. Fruto continuará para sempre. Dons terminará um dia.
Por que vai ter dom da revelação no céu? Por que vai ter dom de cura no céu? Que não vai mais precisar. Então, vai terminar um dia, né? Fruto não se divide em um só. Dons são diversos e repartidos pelo Espírito. E aqui, irmãos, aquele que se acha o melhorzinho de todo mundo porque tem dom mais importante, né? Ele só usa para seu bel prazer, não é isso? O que foi? Bom. E tem aqueles que se deixam levar por sinal miraculoso. Eu vou naquela igreja porque lá está acontecendo muito milagre, meu Deus do céu. Até o sangue do pastor lá, se tocar na gente, tinha curado. Tem muitas maravilhas acontecendo lá. Só segue sinais, né? E tem aquele que usa esses aqui para desenvolver financeiramente também, né? Pecados contra o Espírito Santo. Os pecados contra o Espírito Santo consistem em palavras, atitudes e atos. Entre esses pecados por palavras acham-se as afrontas verbais e as blasfêmias. As atitudes e atos constam na resistência ao Espírito e da recusa contínua de se cumprir a vontade de Deus. A pessoa ouve a palavra de Deus todos os dias, mas ela rejeita a palavra de Deus. Amém? Ela sabe que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu pelos pecados dela, mas ela rejeita Jesus como Salvador. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? O único pecado que não tem perdão, né? Rejeitar a obra salvífica de Cristo, né? Espírito, pecado consolador. Uma vez cometida esta ofensa, contudo a resistência ao Espírito é o pecado inicial que se comete contra o Consolador. Uma vez cometida esta ofensa, os demais parecerão de só menos importância, né? Cometeu blasfêmia os demais? Visto que o coração do ofensor afetado terrivelmente pela iniquidade considerará o pecado algo comum a corriqueiro. Lembremos-nos que o Espírito Santo, simbolizado na Escritura como uma pomba, ele é muito sensível. Amém? O Espírito Santo, ele é sensível. Ele tem inveja, isso, da pessoa, né? Ele não quer dividir ela com ninguém, né? Ciúmes, né? Ciúme, né? Não é inveja, ciúme. Desculpa a palavra, né? A palavra veio para inveja, ciúme. Tem ciúme, obrigado, mamãe. Ciúme da pessoa. Ele fica triste, né? Ele fica triste, né? Se Se entristece. A ponto de ficar tão triste de não querer mais se relacionar com aquela pessoa. Aí ele se afasta e deixa a pessoa seguir o caminho dela. E a pessoa, porque fazia algo antes e ainda continua fazendo, pensa que o Espírito Santo está com ela. Mas o Espírito Santo não está e não está aprovando mais, né? Resistir ao Espírito Santo. Lembra do texto, Atos 7:51, quando Estevão está sendo julgado lá e os que estavam ouvindo Estevão resistiam ao Espírito Santo, né? Resistiam. O que é resistir ao Espírito Santo? É recusar de forma consciente a vontade divina transmitida pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus e por meio de seu trabalho em nossos corações. O sentido do texto de resistir ao Espírito Santo, o verbo resistir usado por Estevão no original vai além de uma mera resistência. Significa lutar contra, lutar com agonia, cair em cima. O povo de Israel até hoje sofre as consequências disso. 1 Tessalonicenses 2, 15, 16. O texto em estudo revela que os ouvintes de Estevão lutavam contra o Espírito Santo, empregando nesta peleja todas as suas forças, que existiam o máximo que podiam, tá? Então, o pecado contra o Espírito Santo. Agravar o Espírito Santo, se ele fica triste, não tem um agravo, né? Acostumados com como estavam ao culto levítico e sob perseguições ou perseguição por causa do Evangelho de Cristo, os cristãos de origem judaica começaram a deixar a igreja e a retornar ao judaísmo, centrado no templo de Jerusalém. Hebreus 10, 29. Eles são incisivamente exortados a não fazê-lo. Aqueles irmãos cometeram 3 horrendos pecados: o de pisar,
ou de pisar o Filho de Deus, ou de ter por comum o sangue da aliança, ou de agravar o Espírito Santo. Agravar, como aqui é empregado, é afronta, ultraje, zomba, injúria, insulto com desdém, tá? Isso é afrontar o Espírito Santo. Será que tem pessoas que fazem isso ainda ou não? Tratam as coisas de Deus como coisa comum e ainda afrontam o Espírito Santo? Entristecer o Espírito Santo, Efésios 4, 30 e 31. A tristeza do Espírito Santo tem a ver com agravo, dor, aflição e angústia. Além disso, certa vez o Espírito que faz, alguém disse, certa vez, o Espírito que faz os homens experimentarem a verdade é envergonhado quando os santos mentem uns para os outros e têm conversas vãs. Tá bom? O que pode entristecer o Espírito Santo? Matthew Henry diz assim: toda conversação maligna e corrupta que estimule os desejos pecaminosos e a luxúria contrista o Espírito, deixa ele triste. O Espírito Santo também é entristecido quando, desprezando a vontade divina, preferimos seguir nossos desejos e ambições, quando o cristão não reverencia a sua presença, né? Amém? Então vamos adorar o Espírito Santo, vamos reverenciá-lo, né, irmã? A irmã diz: obrigado, Espírito Santo, agradecer ao Espírito Santo, amém? Servi-lo também, porque ele é Deus, né? Mentir ao Espírito Santo, Atos 5:3. Chego lá na casa do Senhor Ananias e Safira, levar a venda lá, os resultados das vendas aos pés dos apóstolos, entregar para Pedro. Combinaram antes, imagina, maquinaram os dois, né? Vamos conversar e vamos. Eu falo que é importante, você chega e confirma, tá bom? Porque daí Pedro vai acreditar, não precisa entregar tudo aos pés dos apóstolos. Aqui o termo original corresponde a contar uma falsidade como se fosse verdade. Ananias e Safira certamente ensaiaram esta mentira, como pode ser visto no versículo 9. Eles combinaram os dois, Pedro fala isso, né? Isso, eles entraram em acordo os dois para chegar lá e mentir. As implicações de se mentir ao Espírito Santo. Quem mente ao Espírito Santo menospreza a sua deidade. Irmãos, Deus é onisciente. Se o Espírito Santo é Deus, ele também é onisciente. Como que alguém vai mentir para aquele que é onisciente, né? Então está dizendo assim: o Espírito Santo não é Deus, ele só é aquela força ativa de Deus operando na terra, tá? Aí eu vou para os testemunhos de Jeová congregar com eles, mas não tentem mentir, porque o Espírito Santo ele é Deus, amém? Ele é Deus. Como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é onisciente, onipresente e onipotente, os três homens de Deus. Isso significa que o Espírito Santo tudo sabe, tudo conhece. Logo, mentir e tentar o Espírito do Senhor é testar a tolerância de Deus. E a tolerância dele tem limite, né? Tá bom? Tem limite. Assim como a sua tem limite, a de Deus também tem limite. Ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas chega um momento que a longanimidade dele vai se encerrar e ele vai irar-se. E a Bíblia diz: dura coisa é cair na mão do Deus irado, tá? Ok? Extinguir o Espírito, até se apagar, tá bom? Tem a impressão de que aquela igreja, esquecendo-se de seu primeiro fervor. Qual igreja? Tessalônica. Tornara-se formalista, sua liturgia começava a extinguir o Espírito. O que é extinguir? O termo extinguir original significa apagar aos poucos uma chama ou um fogo que está a arder. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo o fogo, fica igual a igreja da Odisseia, até ficar morna, né? Perigo de se extinguir o Espírito. A extinção das operações do Espírito na vida da igreja, quando não é letal, adoece e debilita sem que ninguém perceba. Pensa que está tudo bem, mas já está debilitado, já está doente, ou alguns chegando até a morte, né? Mais tarde resta somente a lembrança do passado, quando o fogo do céu ardia. Lembra que a igreja era assim? Lembra que no passado éramos assim? Porque a chama se apagou, o Espírito se extinguiu da igreja, né?
Blasfemar contra o Espírito Santo. Mateus 12, 24, 31, 32, Marcos 3, 28, 30, Lucas 12, 10. Os irmãos vão lembrar do texto que Jesus expulsa os demônios e os fariseus diziam que ele estava expulsando com o Espírito de Beelzebul, né? Lembram disso ou não? Eles cometiam blasfêmia contra o Espírito Santo, porque tudo que Jesus operava não era só o homem Jesus operando, era o Espírito Santo de Deus que operava por ele, né? É isso? Foi ungido por Deus para operar. Bom? Então eles estavam cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que seria essa blasfêmia? Blasfemar contra o Espírito Santo. Os adversários de Jesus blasfemavam contra ele, o Espírito Santo declarando consciente, proposital e secretamente que Jesus operava milagres pelo Espírito de Satanás, o chefe dos demônios. Com essa blasfêmia, eles estavam rejeitando de modo deliberado o Espírito Santo que operava em Jesus, o Messias. A blasfêmia contra o Espírito Santo, irmãos, ela é imperdoável. O texto bíblico chega a dizer assim, ó: se cometer pecado contra o Pai, será perdoado, contra o Filho, será perdoado, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão. Alguém perguntou um dia, por que é dessa maneira? Ele falou, não, se pecar contra o Pai, ainda tem o Filho para interceder. Se pecar contra o Filho, tem o Espírito Santo. Se pecar contra o Espírito Santo, quem vai interceder? Outros falam diferente. Não, pecar contra o Espírito Santo é rejeitar a obra salvadora. Tá bom? É simplesmente dizer assim, eu não aceito o que Jesus está fazendo por mim, tá? Está atento, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo é perdoável. As causas: rebelar-se e resistir ao Espírito. Isaías 63, versículo 10 e Atos 7, 51. Vamos ler os duas referências, irmãos? Isaías 66, 10. Diz assim, não, 63, 10. 63, 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Atos 7, 51 diz assim: homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Isaías já falava que o povo estava resistindo ao Espírito Santo e por isso Deus havia pelejado contra eles. Agora Estevão fala ali novamente quando Deus: vocês estão exatamente igual aos vossos pais, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, vocês são de coração duro, né? Abafar e apagar o fogo do Espírito, o fogo interior do Espírito. Não, vamos ler a referência. Só vamos ler 1 Tessalonicenses 5,19. Tá? Tessalonicenses 5,19. Diz assim: não extingais o Espírito. Endurecimento total do coração, cauterização da consciência e cegueira total. Lembra lá do que cauterizar uma veinha da pessoa? Pessoa que tem problema de sangrar no nariz, vai no médico para fazer a cauterização da veinha. Então, tem pessoas que estão a consciência cauterizada. O que é isso? Já não tem mais consciência do que é ou não pecado, né? Perderam por completo aí o que é o bem e o que é o mal. Cegueira total. Chegando o ser humano a este ponto, torna-se repróbaro quanto à fé. 2 Timóteo 3, 8. Vamos ler essas duas referências, nós vamos encerrar. 2 Timóteo 3, 8.
Diz assim: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. E passa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Isaías 5:20. Diz assim: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Aí ele dá uma sequência em Isaías falando pessoas que invertem, né, ali o certo do errado, ou o errado pelo certo, o mal pelo bem, o bem pelo mal, né? Amém, irmãos? Amém, Jesus. Isso que nós tínhamos para passar para os irmãos nessa segunda aula. Domingo que vem estamos para a última aula a respeito da gloriosa dispensação do Espírito Santo. Foi curtinho. Oi? Foi curtinho, você estava tão bom. É. Tá bom? Então, para domingo que vem, voltando aqui um pouquinho, deixa eu só pegar meu livrinho aqui. Para domingo que vem, vamos falar do avivamento e a obra missionária, né? O verdadeiro avivamento, tá bom? E a obra missionária que o Espírito Santo tem proporcionado para a sua igreja. Fique em pé, irmãos, para a gente terminar um pouco mais cedo. Hoje são 15 para as 9. Vamos fazer oração. Algum pedido de oração especial? Vai pelo Mateus. Orar pelo Mateus, filho da irmã Rose. Mais algum? Vinícius. Pelo Vinícius, filho da irmã Luciana. Mais algum pedido? Amém? Tá bom. Vamos orar novamente pela minha amiga Jussara, que tem tratamento do câncer, né? Pedir para que Deus alcance ela, faça o milagre, né? Para que ela possa testificar das grandes obras que o Senhor tem feito. Oremos a Deus. Bendito Deus, Obrigada, Jesus. maravilhoso, eterno Pai. Muito obrigada. Em Tua presença nos colocamos em oração mais uma vez. Pai querido, Pai amado, Para te muito agradecer. obrigado. Só te agradecer. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas oportunidades que tem concedido. Obrigada Pai, que mesmo. apresentamos nesse momento o Mateus, apresentamos o Vinícius sobre tuas mãos, apresentamos o Sara, Pai querido, para pessoas que estão com necessidades diferentes, pessoas que têm situações, Pai, difíceis, Senhor, passando por esse momento, precisamos, Pai, que tuas mãos entre, Pai querido, em ação mais uma vez. Precisamos, Pai querido, Pai amado, do Teu agir, Pai, porque o Senhor tem poder para libertar, o Senhor tem poder para tirar o vício, o Senhor tem poder, Pai querido, para curar a enfermidade, para arrancar câncer, Senhor, tem poder para isso. Apresenta a tua igreja em tuas mãos, presentes, Senhor, nessa aula, pedindo que o Senhor fique conosco, Senhor, fique conosco, Espírito Santo, com graça e forças, para toda essa semana, Senhor, para a glória do teu nome. É o que pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada.